Olá, meu povo do Brasil varonil. Isso é uma coisa antiga que a gente falava antigamente. Tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui para mais uma aula da disciplina de gestão financeira. Antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de lembrar vocês que esse vídeo que a gente faz, essa live que a gente faz com vocês, é algo a mais para fortalecer o aprendizado de vocês, tá? Então, isso não significa que vocês podem abandonar todo o resto que tem lá no AVA, pelo contrário. Então, vocês têm os desafios, infográfico, capítulo de livro, as dicas do professor, saiba mais, exercícios e assim por diante. Então, é primordial que vocês façam essas atividades todas que estão disponíveis lá no AVA, tá? Além do mais, me parece que dia 17 agora, até dia 17, vocês têm que entregar o primeiro trabalho que vale nota. Tá? Então, tomem cuidado com isso daí também, tá bom, pessoal? Então, a nossa live aqui é para dar uma oportunidade para a gente interagir, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto e, de repente, até trazer algumas coisas a mais do que tem lá no AVA para enriquecer o conhecimento de vocês e, assim, fortalecer esse conhecimento. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam disso. Não é só simplesmente assistir o vídeo aqui do professor Klaus, entrar na live do professor Klaus e esquecer todo o resto. Não é bem assim. Tem uma série de materiais que são de extrema importância para que vocês tenham o melhor aproveitamento possível da disciplina. Bom, vocês se lembram na aula passada que eu comentei com vocês que a gente vai ter uma live para cada fase da disciplina, né? Então a gente já fez uma live da fase 1, agora a gente vai fazer uma live da fase 2, tá certo, pessoal? Então, em cada fase da disciplina, nós teremos uma live. E daí, com todas as aulas, a gente comenta aqui todas as aulas que estão dentro daquela live, todas as aulas e aqueles assuntos, obviamente, respectivos, né? Que estão dentro daquela fase. Vamos lá? Gente, vamos conversar então um pouquinho mais sobre gestão financeira dentro de uma empresa. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, já deixei ela aberta aqui atrás, para a gente compartilhar. Logo, logo está entrando para vocês. Eu acho que agora já está entrando para vocês. Então, estamos na fase 2 da disciplina de gestão financeira e a nossa segunda live. Tá? Então, vamos dar início. A aula 6, ela fala sobre o uso dos modelos de controladoria. Não sei se vocês se lembram, senão voltem lá no material. A gente falou sobre controladoria na aula passada, a função controle dentro da empresa. Existem vários modelos, né? Mas antes de a gente escolher um modelo específico de controladoria, é bom vocês começarem a fazer algumas reflexões dentro da empresa. Por exemplo, o que vai mudar na empresa assim que esse modelo for aplicado em seu ambiente? No ambiente da empresa, né? Obviamente. Vai melhorar? Vai piorar? Vai ficar a mesma coisa? Não vai fazer diferença nenhuma? Pessoal, essa pergunta é importante porque a controladoria ela tem uma função importante e essa função de controle ela permite que a empresa vá melhorando ao longo do tempo, tenha cada vez menos problemas. Então, se não for melhorar, para que você vai fazer? Para que você vai implementar aquele modelo específico? Escolha outro. A segunda pergunta, na verdade, são três perguntas que são, uma depende da outra, tá, né? A segunda pergunta é, o que a organização vai ganhar, deixar de ganhar ou até mesmo perder com a adoção desse modelo? Então, isso está muito ligado à primeira pergunta. O que vai mudar na empresa assim que esse modelo for aplicado? Ela vai ganhar alguma coisa? Ela vai deixar de ganhar alguma coisa ou ela vai perder alguma coisa? Atenção, deixar de ganhar não é a mesma coisa que perder. Vamos dizer assim, o ganhar é ter uma vitória de 1-0. O perder é ter uma derrota de 1-0. E o deixar de ganhar é um empate em 0-0. Pronto. E a terceira pergunta, que é muito importante que vocês façam, qual é a metodologia e quais são os recursos necessários para a implementação da controladoria? O que eu vou precisar? Eu vou precisar contratar 50 pessoas. Vale a pena fazer controladoria para gastar tanto?
Não sei. Ah, não, tem um modelo que é fácil, enxuto e vai trazer resultado, etc. Ótimo. Então use aquele modelo. Mas não adianta nada você querer implementar a controladoria se você vai gastar rios de dinheiro. Você vai quebrar a tua empresa do mesmo jeito, tá? Então são 3 perguntas super importantes para vocês fazerem em relação à escolha do modelo de controladoria. E daí vocês vão escolher o modelo propriamente dito. E para escolher o modelo, pessoal, é muito importante que vocês façam um diagnóstico da empresa. Qual que é a estrutura organizacional da empresa? Como é a área de vendas, de produção, de estoque, de finança? Quais são os processos operacionais? Quais são os eventos, transações econômicas relevantes e sistemas administrativos que suportam esses eventos, essas transações econômicas relevantes? Como é que é o sistema de informação e comunicação da empresa? Como é o sistema e método de apuração de custo para avaliação de estoque, controle e decisão? Como são feitos e em qual periodicidade são feitos os relatórios e práticas gerenciais? Então, tudo isso daí é importante, porque mesmo quando você fizer esse diagnóstico, você pode ver que tem muita coisa, de repente, tem muita coisa que falta na tua empresa, ou que não é efetiva na tua empresa. Daí a controladoria vai ajudar até a, a melhorar esses sistemas, né? Ela vai praticamente o que obrigar você a melhorar ou introduzir um sistema novo, um sistema que você não tinha anteriormente. O processo de criação de um modelo de controladoria, ele passa por vários aspectos que você tem que analisar. Como é a estrutura organizacional? Então, como eu falei ali, sair em departamentos, quais são os processos gerenciais, operacionais, perdão? Quais são os eventos, transações econômicas relevantes e como as atividades, os sistemas administrativos suportam esses eventos, transações econômicas? Como é o sistema de informação e comunicação? Como são os sistemas e métodos de apuração de custos para avaliação de estoque, controle e decisões? Esse último item é muito importante, tá, pessoal? Porque, assim, se você não tem um sistema ou método eficaz para apurar custo, por exemplo, como você vai saber o que está acontecendo dentro da tua empresa? Né? E, finalmente, como são os relatórios e práticas gerenciais. Passado isso, você vai implementar o modelo de controladoria escolhido, tá? Você fez todo aquele diagnóstico, daí você vai implementar um modelo específico que você escolheu. Daí você tem 2 grupos de ação, digamos assim, as ações imediatas e as ações a médio e longo prazo. Nas ações imediatas, você vai contemplar a introdução do aperfeiçoamento a médio e curto prazo, nos sistemas da empresa. Então, você vai precisar fazer palestras, seminários, treinamento dos gestores de áreas específicas. É a primeira coisa que você vai fazer para mudar, para implementar um novo modelo de controladoria. Ou se você não tinha controladoria, implementar o primeiro modelo, né? Então, você tem que preparar principalmente as pessoas, tá? As pessoas. Então, dar palestra, seminário, treinamento, isso vai fazer com que as pessoas vão aprendendo como funciona esse método, esse novo modelo de controladoria que você quer implementar. Então, na verdade, o que a gente quer é preparar as pessoas para a migração da empresa em direção a sistemas, métodos e procedimentos do novo modelo que será utilizado. E daí vem as ações a médio e longo prazo. Nessa etapa contempla mudanças relativas à crença, valores, atitudes e a comportamentos que viabilizarão a implementação de um novo modelo conceitual de controladoria. E daí o bicho pega, pessoal. E daí o bicho pega. Por quê? Vocês sabem, assim, não sei se vocês já notarem, de repente em vocês mesmos, né? Assim, você precisa fazer com que as pessoas acreditem naquilo. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Por exemplo, eu estou trabalhando há 10 anos numa empresa qualquer aí, sempre fazendo a mesma coisa, da mesma forma, mesmo método, sei lá, tudo igual. E daí chega alguém, eu tenho uma ideia fantástica
fantástica, vamos implementar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu, pô, meu, pô, não faz isso, cara, não faz isso. Tá indo tão bem do jeito que tá, eu tô acostumado, eu não vou conseguir sair do meu dia a dia, e etc, etc, etc. Então, assim, na verdade, o que eu tenho que mudar é como funciona a cabeça das pessoas, né? As pessoas, elas vão conseguir se adaptar àquilo, elas vão sentir aquilo, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu tenho que mudar a cabeça das pessoas. A controladoria nada mais é do que um sistema de informação. A partir da obtenção de dados por esse sistema de informação, eu vou fazer uma análise do que está acontecendo, daí entre a expertise, o conhecimento, a experiência do ser humano, né? Os modelos de controladoria, quaisquer que eles sejam, têm que ser elaborados de forma estruturada e lógica, permitindo assim que os outputs, as saídas, né, os resultados, norteiem a organização em relação ao cumprimento dos seus objetivos. Então, eu preciso ter dois sistemas de informação. Primeiro, o sistema de informação de apoio à gestão e depois o sistema de informação de apoio às operações. Apoio à gestão, gente, vai ser sistema ligado à vida econômica, financeira da empresa, necessidade de monitoramento, avaliação de desempenho dos gestores internos. É o dia a dia da parte administrativa. Então, no sistema de informação da controladoria tem que ter sistema de custos, sistema de orçamento, planejamento de caixa, sistema de informação contábil, sistema de planejamento de resultado. Mas, professor, isso daí é da parte de contabilidade lá, do financeiro da empresa. Pois é. Então, isto vai ser passado, essas informações vão ser repassadas para a controladoria. E daí ela vai fazer uma análise de tudo, como está funcionando. Ah, então, professor, eu não preciso fazer uma coisa só para isso. Não. Quando eu falo desses sistemas aqui, se a empresa já tem, eu já posso utilizar o que a empresa eu posso utilizar o que a empresa já tem. E eu tenho também o sistema de apoio sistema de informação de apoio às operações. São sistemas cuja necessidade é o planejamento e controle das áreas da empresa conjugada ao sistema físico operacional. Quer dizer, a parte técnica ali, parte operacional, o chão de fábrica, sistema de estoque, banco de dados da produção, processo de produção, planejamento e controle da produção, sistema de compra, sistema de planejamento de venda, sistema de controle patrimonial, sistema de recursos humanos, carteira de pedido e tudo mais. Professor, mas a minha empresa já tem tudo isso. Ótimo. Então a controladoria vai examinar todos esses sistemas para fazer as suas ponderações, as suas conclusões de como a empresa está funcionando no dia a dia. O que é a diferença final da controladoria? Algumas vezes, o máximo que eu preciso é simplesmente um software que dirija todos esses dados para a controladoria. Mas o mais importante, mudar a cabeça das pessoas, vocês vão ser controlados, vocês vão ser monitorados. Tudo que é feito vai ser monitorado. E quem errou vai ter que explicar o que aconteceu, por que errou. E quem tem sugestão, vai lá dar a sugestão de como melhorar, de como fazer, de como crescer e assim por diante. Essa foi a aula 6. A nossa aula 7 tem como título Controladoria como agente de gestão de mudança comportamental nas organizações. Pois é, porque as pessoas vão ter que mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de ver as coisas, né? Primeiro, a gente vai ter que fazer revisão de metas e objetivos, devem ser revistos para que sejam adequados à realidade no momento da empresa. Posso dar uma dica para vocês, gente? Metas e objetivos, vocês têm que fazer metas factíveis. O que significa isso? Metas que as pessoas possam realmente colocar em prática. Não adianta eu querer assim, uma meta, vou aumentar a produção em 150%, e não dá condições para isso, não dá pessoal para isso. Adianta alguma coisa? Nada. Sabe o que vai acontecer?
as pessoas vão desanimar. Elas não vão atingir a primeira meta, não vão atingir a segunda, não vão atingir a terceira. Elas vão pensar assim, pô, gente, desisto, vou embora, ou vou ficar aqui no meu cantinho, não vou fazer mais nada, tá? Então você tem que trabalhar muito o psicológico das pessoas aí. A segunda análise de custo, né? Aqui a gente vai ver analisar a situação financeira da empresa e, quando possível, reduzir custos e aumentar os lucros. Isso também é uma mudança dentro da empresa que vai atuar, inclusive, na mudança comportamental das pessoas. Terceira, análise de investimento, né? Todo investimento deve ser analisado criteriosamente para que se tenha retorno e não gere prejuízo. E, por último, sugestão de ajustes da empresa à atualidade do mercado. As mudanças estão presentes no dia a dia e o ajuste dos processos é necessário para que a empresa continue competitiva. Pessoal, coloque na cabeça uma coisa assim. Hoje nós vivemos um momento da competitividade, porque a gente tem muita empresa fazendo a mesma coisa, disputando o mesmo mercado. E elas têm que mostrar diferencial para ganhar o mercado, para ganhar o cliente. Esse diferencial pode ser por preço, pode ser por qualidade, pode ser por inovação, pode ser por atendimento, pode ser por logística, pode ser por qualquer coisa. Então vocês têm que pensar nisso. A empresa tem que ser flexível para, detectando alguma mudança no mercado, ela possa rapidamente responder essa mudança e atender seu cliente. Então, hoje, com a internet, com as mudanças em tempo real, isso é muito, muito importante. De um dia para outro pode mudar a tendência, ou vamos dizer assim melhor, pode mudar a vontade do consumidor do teu produto, do teu cliente. Então, a empresa tem que ser flexível o suficiente para se ajustar ao longo do tempo. E daí, ela precisa de duas coisas, né? Isso, a controladoria é muito importante. A mudança comportamental das pessoas é muito importante. Ela precisa de eficácia e a eficiência. Eficácia é maximizar a realização dos objetivos. Eu quero chegar lá. E eficiência é minimizar a utilização dos recursos. É fazer mais com menos. Então, se a gente pode comparar, eficiência é fazer bem as coisas. Eficácia é fazer as coisas certas. Eficiência é preocupação com os meios. Eficácia é preocupação com os fins. Eficiência é minimizar os recursos utilizados. Eficácia é maximizar os objetivos alcançados. Eficiência é ênfase no processo, no meio. Eficácia é ênfase no resultado, no fim. Eficiência é a ausência de desperdício. Eficácia é a escolha dos objetivos mais apropriados. E a mudança de comportamento dada pela controladoria, ela visa exatamente isso. Ela vai analisar todos os dados que a empresa vai produzir ao longo do tempo e vai fazer uma análise crítica quanto à eficiência e à eficácia da empresa naquele momento, naquele lugar, com aquele produto, com aquelas pessoas e assim por diante. Bom, gente, vamos para a aula 8. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Vamos para a aula 8. Orçamento. Isso é uma parte primordial, né, gente? Orçamento é básico para qualquer empresa, seja uma micro, média, grande, gigante e tal, seja poder público, os município, estado, a União, todo mundo precisa de orçamento. Na verdade, o ideal é a gente fazer orçamento da nossa casa também, tá? Mas antes de a gente começar a falar de orçamento, a gente tem que explicar o que é planejamento financeiro. Inclusive, se você entrar na internet aí, tem Facebook, tem TikTok, Instagram e tal, tem várias pessoas que têm sites, têm serviços ligados ao planejamento financeiro individual, né, familiar e assim por diante. Planejamento financeiro, pessoal, nada mais é do que o processo de estimar a quantia necessária de financiamento para continuar as operações de uma companhia e de decidir quando e como a necessidade de fundos seria financiada. É o seguinte, o que eu vou precisar para viver daqui para diante? Nossa, eu vou
precisar pagar plano de saúde, escola das crianças, comida, a prestação do carro, a prestação da casa, o aluguel e assim por diante, né? Então eu preciso me planejar a curto, médio e longo prazo, como eu vou pagar isso? Eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, eu vou pegar dinheiro emprestado no banco. Isso acontece a mesma coisa com as empresas, e é o que a gente chama de planejamento financeiro. Professor, mas para que serve esse tal de planejamento financeiro? Ah, gente, é mais uma preocupação para mim, professor. Não, o planejamento financeiro é extremamente útil, básico. Eu vou dizer assim, básico mesmo para a tua empresa, né? Através do planejamento financeiro é que você vai desenvolver processos, mecanismos e atitudes que tornem possível avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos da organização e tornar possível a tomada de decisão no futuro de modo mais rápido e eficiente. Então vamos pegar o primeiro ali. Gente, eu quero comprar uma casa agora. Tá ótimo, maravilhoso, parabéns, professora. Que legal, a gente fica contente pelo senhor, né? Mas qual é a implicação no futuro no meu futuro financeiro que essa casa vai trazer? Será que eu vou ter condições de pagar essa casa? Ah, vou fazer um financiamento de 30 anos. Será que eu vou ter condições de resolver, de manter esse financiamento, o pagamento do financiamento? Isso é a mesma coisa a gente faz para a empresa. Aí eu vou abrir uma nova filial em tal lugar. Mas como que vai ser a longo prazo? Será que eu vou ter capacidade de pagar todo esse investimento? Será que essa nova filial vai me dar um retorno suficiente para pagar esse investimento? Né? E o planejamento, isso eu estou falando no momento, né? Eu tomar uma decisão agora que vai ter uma repercussão no futuro. Mas eu também tenho que pensar no futuro. Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, a minha decisão vai ser muito mais simples se eu tiver um planejamento financeiro. Então, eu pego o meu planejamento financeiro e vou, agora eu posso fazer essa atividade. Por quê? Está sobrando dinheiro, tem condições, vai dar retorno, alguma coisa nesse sentido. O planejamento financeiro, pessoal, também tem algumas premissas, algumas coisas básicas. Primeiro, as premissas estratégicas, que é a fixação de objetivos gerais da empresa. Se você não tiver objetivo, por que você tem aquela empresa? É simples. Você tem que colocar um objetivo, porque o objetivo vai te mostrar qual o caminho que você tem que seguir, como você tem que seguir, quando você tem que seguir, até onde você tem que seguir. Daí eu também, outro objetivo, o objetivo estratégico, é a determinação dos objetivos de cada setor da empresa em função dos seus objetivos gerais. Então, como cada setor da empresa, cada parte da empresa, ela vai se ligar ao objetivo geral. Se ela não se ligar ao objetivo geral, tem alguma coisa errada, ou no departamento, ou no setor, ou no objetivo geral da empresa. Alguma coisa tem de errado. Porque uma empresa ela é formada por departamentos, setores, ou como você queira chamar, né, processos, sei lá o quê, e eles junto, em conjunto, em sinergia, eles vão fazer a empresa ganhar. Então, cada um precisa ter um objetivo específico que seja ligado ao objetivo geral da empresa. E, finalmente, uma premissa básica, uma condição básica para o planejamento financeiro é o estabelecimento de um sistema de informações que, a partir daí, eu consigo avaliar tudo que está sendo feito, a execução dos planos em confronto com as previsões. O planejamento financeiro ele vai dar uma previsão. O que eu quero a partir dos meus objetivos gerais específicos de cada setor. Daí eu vou colocar isso em prática. E a partir desse sistema de informações, que eu vou levantando essas informações, eu vou comparar a minha previsão, o que eu quero, meu planejamento, com aquilo que está sendo feito na prática. Tá batendo certinho? Os dois estão andando paralelo um ao outro? Ótimo. Não, a minha previsão vai reto, só que o real está indo para um lado, está indo para o outro, está indo para o outro. Então, alguma coisa tem de errar. Eu posso fazer planejamento financeiro visando ao longo do tempo.
Em primeiro lugar, tem o planejamento financeiro de longo prazo, que geralmente fala assim, olha, de 2 a 10 anos. No sistema comunista tem o famoso planejamento quinquenal, né? Mas aí não é só financeiro, ele tem uma série de outras coisas, isso é feito pelos governos comunistas. Mas assim, eu tenho que pensar a médio e longo prazo, não só a curto prazo, tá? Então, e esse planejamento financeiro de longo prazo é um planejamento basicamente estratégico. Por isso mesmo, normalmente não são explícitos, não são traduzidos em números, tá? Se faz planos financeiros integrados ao processo de produção e marketing para orientar a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos. Tá? Então, normalmente não fala assim, eu preciso aumentar 5%. Né? Ele vai falar, eu preciso aumentar. E assim por diante. Existem alguns tipos de empresa, alguns tipos de atividade que estão sujeitos a elevados graus de incerteza operacional. Isso significa o quê? Eu não sei o que vai acontecer a longo prazo. Eu não sei nem se o meu setor vai existir daqui a 10 anos. Né? E tem setores desaparecendo, tem atividades desaparecendo à medida que novas tecnologias entram. Então, normalmente, esse tipo de empresa adota um horizonte mais curto. É o que a gente chama de risco operacional. Essa incerteza operacional é o que a gente chama de risco operacional. O que nos interessa agora, no momento, é o planejamento financeiro de curto prazo, normalmente 1 ano. Então, esse planejamento financeiro de curto prazo, ele representa a expressão formal em termos quantitativos, em números, das metas empresariais para um período específico. Como eu falei, normalmente 1 ano. Pode ser 1 mês? Pode. 2 meses, 6 meses. A gente normalmente faz para 1 ano. Então, chega lá em outubro, setembro, outubro, as empresas já fazem um planejamento financeiro para o ano seguinte. Então, vai chegar agora outubro de 2023, por exemplo, já vão fazer o planejamento financeiro para 2024. E aí é o que a gente chama de orçamento, ou mais especificamente, o orçamento empresarial. Então, a gente vai fazer uma projeção. Em 2024, como vão ser minhas vendas? Olha, eu pretendo vender X produtos para obter uma receita assim. Eu também vou fazer orçamento de produção, por exemplo. Eu vou produzir X produtos de tal modelo, Y de outro modelo e assim por diante. Eu vou fazer o orçamento dos custos de produção. O que eu vou produzir, o que eu vou precisar para produzir tal quantidade de produtos para ter tal venda, tá? E assim eu também vou fazer o orçamento de despesas operacionais. Eu também posso não, devo fazer o orçamento de fluxo de caixa, como gira venda e despesa todos os dias na minha empresa, e o orçamento de investimentos. Eu vou precisar investir, o que eu vou precisar investir, aonde e quanto, e como vai ser esse investimento ao longo do tempo. Olha, pessoal, eu acabei de falar para vocês, vai chegar agora setembro, outubro, e a empresa vai fazer o planejamento financeiro de curto prazo, orçamento para 2024. Professor, mas como que ela vai fazer isso, né? Para o ano seguinte? Isso é complicado, né? Então eu preciso prever o que vai acontecer. Guardem essa informação. Olha aqui, eu tenho um sistema orçamentário aqui, deixa eu pegar a minha caneta. Vou pegar a cor vermelha. Quanto mais atividades a empresa tem, quanto mais coisa ela faz, mais delicado vão ser esses orçamentos. Olha aqui, ó. Primeiro, plano e orçamento de marketing, que já tem até mais outras coisas, né? Ele vai precisar do orçamento de vendas para fazer o orçamento das despesas comerciais e de produção, tá? Plano e orçamento de produção. Então, ele vai precisar do orçamento
de quantidades a produzir para fazer orçamento dos materiais de produção, orçamento de mão de obra direta, orçamento de mão de obra direta, orçamento dos custos indiretos de fabricação, orçamento das despesas administrativas ou outra. Tudo isso daqui junto, tudo isso daqui vai dar orçamento de caixa. E daí, também tem orçamento do ativo permanente, inclui investimento, por exemplo, máquinas, caminhões e etc. Tá? E daí, a partir disso, eu posso fazer projeção da demonstração dos resultados, do balanço patrimonial e da demonstração das origens e aplicações de recursos. Agora, tudo isso começa com o meu orçamento de vendas, tá? Eu tenho que projetar o quanto eu vou conseguir vender ao longo desse próximo ano, de 2024. A partir disto, eu vou determinar quanto que eu preciso produzir. A partir do momento que eu determino quanto eu preciso produzir, eu vou determinar os custos de produção, despesas operacionais, fluxo de caixa e investimento que eu preciso fazer, tá? Então, é um exercício de futurologia, tá? Um orçamento. Isso tudo que eu falei para vocês é um chamado sistema orçamentário. Segundo Moreira, sistema orçamentário é um conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos em valores financeiros, permite à administração conhecer os resultados operacionais da empresa e executar os acompanhamentos para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios analisados, avaliados e corrigidos. Então, todos esses orçamentos, em conjunto, o conjunto deles, a gente vai chamar de sistema orçamentário. E ele tem várias vantagens, né? Introduz o hábito do exame prévio e minucioso de informações antes de tomar a decisão. Eu vou fazer um investimento? Volto lá, como estão indo as coisas? Será que eu posso fazer esse investimento? Contribui para a tomada de decisão mais rápida e acertada, né? É o que a gente chama de eficiência e eficácia. Estimula a participação de todos os membros da administração na fixação de objetivos. Exige quantificação das previsões. Isso é muito importante. Facilita a delegação de poderes, porque você sabe o que pode acontecer e daí você fica mais fácil até de cobrar das pessoas. Exige informações contábeis confiáveis, quer dizer, para fazer um sistema orçamentário, gente, isso é básico, tá? Sem informações contábeis confiáveis, você não faz. Permite identificar áreas eficientes e deficientes, aquelas que estão indo melhor, aquelas que estão indo pior, e permite a utilização eficaz dos recursos disponíveis. Ele fala de recurso financeiro, que é o recurso mais raro que existe dentro de uma empresa. Só que o sistema orçamentário tem algumas limitações, e a principal limitação baseia-se em estimativas. Quer dizer, o que pode acontecer em 2024? E se eu errar? E se de repente acontecer algo na política que faça com que a inflação dispare? Poxa, mas eu não estava esperando isso. Daí eu vou ter que refazer o meu sistema orçamentário com o barco andando, né? Com o trem andando. Daí vai ser difícil, mas eu vou ter que fazer. Isso acontecia muito aqui no Brasil, logo depois da redemocratização, lá em 1985, onde a gente tinha uma economia deficiente e um sistema político totalmente caótico, né? Caía, subia, era complicado. Outra limitação é que ele deve ser continuamente monitorado e adaptado às circunstâncias. Eu fiz um sistema orçamentário para 2024, todo dia eu tenho que conferir. Está certo? Está indo certo? Será que eu não preciso fazer alguma coisa diferente porque aconteceu um fato político, um fato econômico? Nem todas as empresas possuem recursos para implementar um sistema adequado, principalmente as empresas pequenas, porque um sistema orçamentário precisa muito controle, daí precisa mais gente especializada. Atraso na emissão dos dados comprometem as ações corretivas. Eu fiz um sistema orçamentário para 2024, começa 1º de janeiro de 2024. Eu preciso ficar acompanhando os dados que minha empresa vai gerando. E quando eu demoro para emitir esses dados, colocar no sistema,
pode ser que eu já tenha tido algum problema em relação ao orçamento. As dificuldades e ajustes geram desconfiança em relação ao resultado esperado. Se eu não consigo ajustar, principalmente meus funcionários vão ficar pensando assim, pô, esses caras aí da direção da empresa sabem nem o que fazem, pô. Eles, eles fizeram um orçamento totalmente errado, não sabem se adaptar, vai dar problema, a empresa vai falir e etc. Então gera uma desconfiança muito grande. E o sistema orçamentário, na verdade, é apenas uma ferramenta de apoio à decisão, não podendo tomar o lugar da administração, principalmente do feeling, do sentimento, da percepção e experiência da alta administração. Então, ele é usado como ferramenta de gestão, permitindo analisar, avaliar, acompanhar os gastos da empresa, fazendo um comparativo com o projetado. Então, eu vou projetar em 2023 orçamento para 2024. Quando começar 2024, eu vou dia a dia comparar. Aquilo que eu estou fazendo na prática está realmente seguindo aquilo que eu planejei? Se não está seguindo, por que não está seguindo? Será que eu tenho que refazer alguma coisa no meu orçamento? Ou tem alguma coisa errada na minha empresa? Ali o segundo passo é a elaboração. A elaboração é realizada a partir de processo de preparação e retorna para a controladoria, passa pelo processo de controle e, por fim, realizado o envio para as áreas responsáveis com suas possíveis variações. Terceiro, a análise permite verificar de forma vertical e horizontal os resultados a partir do DRE e tudo que foi realizado em um determinado período. O quarto, é possível comparar o orçado e o realizado com o intuito de corrigir equívocos para o alcance das metas, isso que eu já tinha comentado. E quinto, as demonstrações do resultado do exercício projetado podem ser analisadas a partir de um método em que podem ser verificados os fatos ocorridos, avaliando situações futuras, visando atingir os resultados almejados. Existem vários mecanismos orçamentários, essa aula 9 da fase 2. E o principal mecanismo é o planejamento e controle orçamentário. Para o planejamento e controle orçamentário ocorrerem, pessoal, eu preciso de alguns princípios fundamentais. A alta administração precisa estar envolvida. Se necessário, deve haver uma adaptação organizacional, tá? Deve haver uma orientação das pessoas e do trabalho dos processos em relação aos objetivos que eu coloquei anteriormente. O processo de comunicação tem que ser muito bem feito. As pessoas têm que saber o que está acontecendo para elas saberem se elas estão indo para o caminho certo ou errado. Quando eu faço um orçamento, eu já falei para vocês e vou explicar daqui a pouco de novo, isso é um exercício de futurologia. Só que eu vou fazer como? Eu não vou ficar sonhando com os anjos e tal, eu tenho que fazer um exercício realista. A maior chance de acontecer é isto. O ideal é se fazer uma contabilidade por área de responsabilidade, né? Por cada setor, por cada processo, como você queira, como é dividida a tua empresa. O planejamento e controle orçamentário são uma oportunidade para você acompanhar o que está acontecendo dentro da empresa. Eles devem ter uma aplicação flexível, quer dizer, eu posso mudar meu orçamento ao longo do tempo, se assim for necessário. O ideal é que eu siga o planejado, né? Mas podem surgir questões aí no meio do caminho que vão complicar bastante. Deve ser feito o reconhecimento do esforço individual e do grupo. E, finalmente, tem que ser feito um acompanhamento de forma obrigatória. Professor, como que eu vou prever isso, hein? Como que eu vou prever o meu orçamento? Eu não sei o que vai acontecer. Então, você pode usar dados internos e dados externos. Dados externos se referem à economia. Eu vou dizer assim, em 2024 eu vou aumentar minhas vendas em 10%. Isso é factível? Então eu posso usar, por exemplo, as projeções de crescimento da população, de comportamento do PIB, políticas econômicas, comércio com o exterior, mercado concorrente, mercado consumidor, para saber se essa minha projeção de aumentar minhas vendas em 10% é realmente factível, ela é realista. Não adianta eu colocar assim, ser otimista, vou aumentar minhas vendas em 10%, sendo que isso é impossível acontecer. Porque, por exemplo, tem uma retração do PIB, as pessoas estão mais pobres,
ou alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso daí, pessoal. Não é assim, eu não vou fazer uma projeção de orçamento para 2024 com dados não realistas. E eu também tenho que usar dados internos da empresa, como informações contábeis, estatísticas internas, capacidade produtiva e de produtividade. Por exemplo, eu vou aumentar minhas vendas em 10%, mas eu consigo produzir mais? Mais 10%? Eu tenho que ver qual é a política de preço da empresa, qual é a perspectiva de investimento interno da empresa e assim por diante. Então, eu tenho que fazer uma previsão para 2024, no nosso exemplo, né? Realista. Algo que dê para usar. Senão, eu vou fazer uma projeção que eu nunca vou alcançar. E sabe o que vai acontecer? Vai dar problema na tua empresa econômica e as pessoas vão desanimar. Porque elas vão ver que não dá para alcançar aquilo de jeito nenhum. Tanto dados internos quanto externos, a gente deve inserir modelos e técnicas de previsão que proporcionam a possibilidade de previsão de vendas, receita e produção. E hoje já existem softwares para isso, tá? Você pode até fazer por técnicas estatísticas mais simples, mas já existem softwares com técnicas de previsão, técnicas específicas de previsão. HP, por exemplo, e entre outras. HP, análise hierárquica de processos, é algo generalista que pode ser usado para isso. A partir do nível de produção, eu vou estimar os recursos necessários, por exemplo, os gastos com despesa, custo, investimento e desembolso. Só daí eu posso projetar a variação do patrimônio da empresa. Por exemplo, o que eu vou ter que gastar a mais para produzir a mais, e assim por diante. É assim, né, gente? Para fazer o orçamento de 2024, deixa eu pegar aqui a caneta, eu vou pegar os dados externos, dados internos e vou fazer a previsão de venda. Eu tenho técnicas de previsão, já vou falar quantitativas e qualitativas, tá? A partir da previsão de vendas, eu vou determinar o nível de produção que eu tenho que atingir. E com isso eu consigo determinar os gastos envolvidos, todos os recursos. E daí eu vou ter o que a gente chama de mutação patrimonial. Vai subir ou vai descer o meu patrimônio. Como que podem ser essas técnicas de previsão orçamentária? Podem ser técnicas bem simples, como médias, técnicas quantitativas, que envolvem números, como médias simples. Eu vou subir tantos por cento ao mês ou ao ano e assim por diante. Até técnicas de regressão linear, porque daí elas pegam dados passados e projetam o crescimento futuro, ou a queda futura também. Mas eu posso ter técnicas qualitativas, que eu vou fazer pesquisa de mercado. O Banco Central, por exemplo, ele publica toda semana qual a expectativa das empresas, dos agentes de mercado, quanto ao crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. E eles não falam isso só para 2023, falam para 2023, 2024 e 2025. Existem técnicas de projeção de cenários, eu já usei várias dessas técnicas, até por regressão linear dá para fazer isso, mas dá para fazer de forma qualitativa. O painel de consenso, onde que você reúne vários especialistas e pergunta para eles, por exemplo, quanto você acha que vai crescer o mercado ano que vem? E daí você faz uma média disso. O brainstorming, que é a tempestade de ideias, né? Onde também vai reunir, é muito parecido com o painel de consenso, vai reunir várias pessoas e elas vão dar suas ideias. Analogia quer dizer comparação, onde você vai comparar com outros países, com outras áreas, com outros segmentos, e etc, etc, etc. E tem a teoria da catástrofe, né? Qual que é o pior cenário possível? Eu vou fazer meu orçamento em relação ao pior cenário possível, né? É aquele tal negócio. Pergunte. O não eu já tenho. Então, o não seria a teoria da catástrofe, o pior cenário possível. Então, eu vou me preparar para o não. Se vier um sim, ótimo, maravilhoso, então vai ser tudo melhor. Essa é a teoria da catástrofe. Então, você vai construir o orçamento, enviar para aprovação,
retornar para as áreas para verificar sugestões apresentadas, envio para aprovação após análise de sugestões. Daí o quinto passo é a elaboração do orçamento e lançamento do sistema pela controladoria. O sexto é controle mensal do orçamento, quando começa daí o ano seguinte. E o sétimo é devolutiva mensal para os setores. A cada mês você vai devolvendo o que está acontecendo na realidade e na prática, em comparação com o projetado. Por isso que se começa tão cedo o orçamento para o ano seguinte. Tem empresa que em agosto já está fazendo orçamento para o ano seguinte. E, finalmente, a aula 10 da fase 2 é a implantação do sistema orçamentário. Tem alguns pré-requisitos, algumas bases, né? Sem essas bases, você não consegue implementar o sistema orçamentário. Primeiro, você precisa de um bom plano estratégico, né? Apoio e compromisso total da diretoria com o orçamento que você fez. Aquisição ou desenvolvimento de um sistema de elaboração de orçamento, né? Você pode fazer na mão? Pode, né? Mas é complicado. Então, hoje já existem softwares para isso, você pode mandar fazer um software também. Fragmentação da empresa em centro de custos, centro de receitas e centro de despesa. Confecção do plano de contas orçamentária, criação de manual de classificação de receita e gasto, para as pessoas lançarem de forma correta as receitas no lugar correto, os gastos no lugar correto. Adequação de sistemas pré-existentes à realidade orçamentária. Pesquisa e organização dos dados estatísticos, adoção de um sistema robusto de custos e instituição de um sistema, de um setor de orçamento. Daí você tem algumas condições, né? Você tem estrutura organizacional, o que você precisa dentro da organizacional para fazer isso. Você precisa de um sistema contábil aberto, né? E que vai pegar dados dos vários setores e classificar esses dados, colocar no sistema contábil, né? Então, é o fluxo de informações que precisa estar permanentemente atualizado. Então, o que acontece? Alguém gasta alguma coisa, alguém recebe alguma coisa, ele mesmo pode colocar no sistema contábil, por isso é chamado aberto. Então, os lançamentos devem ser executados pelo próprio usuário. E daí, essas informações vão para o sistema e já faz os cálculos, tudo necessário. É óbvio que você precisa, no sistema orçamentário, estabelecer objetivos e metas, né? Isso quem faz é a diretoria, o comitê orçamentário e assim por diante. Só que esses objetivos e metas têm que ser realistas, pessoal. Se você fizer algo muito complexo, muito complicado, ou difícil de atingir, as pessoas vão desanimar. Então, eu até coloquei ali, deve-se ter o cuidado para que as metas sejam realizáveis. E, finalmente, comprometimento e disciplina. Todo mundo tem que estar comprometido com isso, né? Então, à medida que o orçamento vai sendo colocado em prática, você tem que medir o que está acontecendo na prática e comparar com o projetado o tempo todo, o tempo todo. Então, tem que ter comprometimento e disciplina na execução das tarefas, tá? O sucesso do orçamento, do sistema orçamentário, está ligado basicamente a isso. E, finalmente, né, aqui um resumo, você precisa ter um plano estratégico e plano de contas orçamentário. E para a implementação do sistema orçamentário, estrutura organizacional, sistema contábil aberto, objetivos e metas, e comprometimento e disciplina. Bom, pessoal, é isso pela aula de hoje, né? Pela fase 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, entre em contato com o tutor da disciplina, sem problema nenhum. Eu quero relembrar vocês que não basta só ver o vídeo do professor Klaus aqui, participar da live, mas vocês têm que fazer todo o material, ler todo o material, fazer exercício, né? Pegar o desafio, infográfico, capítulo de livro, a dica do professor, saiba mais e os exercícios. Também não se esqueçam de fazer os exercícios que valem nota, tá? Agora vai até, se não me engano, no dia 17. Você tem que conferir isso lá no material.
Não se esqueçam de fazer esse exercício, porque ele vale a nota. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, né? A nossa próxima aula vai ser provavelmente, está marcada inicialmente para dia 10 de maio, às 20h30, tá? Espero encontrar vocês para a gente trocar ideias, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.